Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre o adoecimento ocupacional e a prevenção dos acidentes de trabalho. Aqui no canal 39.1 da TV Câmara JP e em outros estados através do canal no YouTube TV Câmara JP. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro eletricista e também engenheiro de segurança do trabalho e perito da Justiça do Trabalho, José Edmilson de Souza Filho. Seja bem-vindo, José Edmilson, ao programa Segurança do Trabalho na TV. Eu que agradeço, Nivaldo. Um programa de suma importância. Desde já parabenizo o programa que já está tendo acesso e é ouvido por vários profissionais, graças a Deus, e não só pelos profissionais de segurança do trabalho. A gente escuta também trabalhadores tirando dúvidas e alguns empresários que gostam de debater. Então, de antemão, como pioneiro no Brasil, no programa de TV aberta, né? É verdade. O sucesso já vem acontecendo porque a gente escuta isso nas ruas. E bastante visualizações em todo o Brasil. Não só aqui no nosso estado, mas todo o Brasil acompanha pelo canal do YouTube da TV Câmara. Realmente é um local onde a gente pode debater muitos assuntos importantes e que traz dúvidas aos trabalhadores, né? Verdade. Então a gente fica aqui à disposição para fazer o que for necessário aqui em prol da segurança. Ok, nesse primeiro bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre insalubridade. No segundo bloco vamos falar sobre periculosidade. Aí eu faço a pergunta ao nosso perito engenheiro. O que é insalubridade, José Edmilson? Nivaldo, insalubridade é um conceito que vem da higiene ocupacional. É um conceito em que a higiene fala que é um ambiente em que não é limpo, que não traz saúde ao trabalhador. É um ambiente em que não é um ambiente adequado para a prática do trabalho. Quando a gente fala mais no aspecto da saúde e segurança do trabalho, um ambiente insalubre é aquele em que o trabalhador vai estar todos os dias submetido ele vai adoecendo aos poucos. Esse é o conceito importante da insalubridade. O trabalhador ele vai adoecendo aos poucos, o que é muito ruim. Quais os riscos que podem gerar o adicional de insalubridade? E quem tem direito a este adicional de insalubridade? Essa pergunta é muito importante porque existe uma legislação por trás disso. Quem dá direito a esse adicional de insalubridade é a NR15, tá? E dentro de 14 anexos. Então, os riscos físicos, químicos e biológicos, só esses é que podem trazer o adicional de salubridade. E quais são esses riscos físicos? O ruído, o calor, o frio, a vibração. Então, muitas pessoas nem sabem que a vibração existe, né? Alguns trabalhadores trabalham na zona rural, em cima de trator, em cima de empilhadeiras e estão submetidos à vibração, e essa vibração pode causar adicional de salubridade. Além disso, os riscos químicos, então trabalhadores que trabalham com alguns produtos vão ter direito também a esse adicional de salubridade, e o risco biológico. O risco biológico, alguns trabalhadores que trabalham em lixões, alguns trabalhadores que trabalham dentro de hospitais também possuem direito a adicional de salubridade. É importante destacar nesse aspecto que a ergonomia não dá direito a adicional de salubridade, apesar que vários trabalhadores adoecem, ficam incapacitados, mas para a legislação da NR15, somente os riscos físicos, químicos e biológicos. Deixo claro também, mais outro aspecto, que alguns trabalhadores, em algumas situações, estão expostos a esses riscos, estão num ambiente insalubre, porém não têm direito a adicional de salubridade. Por quê? Porque em algumas situações tem que haver a superação do limite de tolerância. E quando não há essa superação, o trabalhador não terá esse direito a esse adicional. Para que os nossos ouvintes e participantes do programa Segurança do Trabalho na TV, que está em casa, possam entender mais que limite é esse? Que limite de tolerância é esse? Onde é que está esse limite? E como é feito esse adicional? Qual o percentual?
A nossa legislação, ela, na minha visão, ela é ultrapassada. Ela foi escrita em 1978, né? Esse ano as NRs fizeram 40 anos, né? E ela não progrediu. Então, esse conceito de limite de tolerância, na minha visão, hoje ele é ultrapassado, porém, como é a nossa legislação, nós temos que seguir. Nós, inclusive, como peritos, quando vamos fazer nossas perícias, a gente tem que seguir. Então, por exemplo, para o ruído, normalmente existe um limite de tolerância de 85 decibéis, certo? Então, a gente sabe que muitas vezes o trabalhador que não está protegido com 83, com 84, que está exposto a 80, a partir de 80, ele já pode adoecer. Porém, só vai ter direito ao adicional de salubridade quando se fizer uma dosimetria acima de 85. E se o empresário não conseguir neutralizar. Com relação ao calor, por exemplo, o limite de tolerância ele é variável, ele não é fixo. Então, depende da taxa de metabolismo, depende de alguns aspectos. Se o trabalhador trabalha 60 minutos no mesmo local, se ele trabalha variando de local. Então, os limites para o calor são variáveis. Já no frio, aqui no Nordeste, a gente considera o valor abaixo de 15 graus, é considerado já um ambiente frio. Então, aquele trabalhador que vai trabalhar naquela situação tem que trabalhar protegido, Nivaldo, porque senão ele, não tenha dúvidas, ele vai adoecer. E esse percentual, como é que vai definir esse percentual? A insalubridade ela pode ser grau mínimo, grau médio e grau máximo. Se for grau mínimo, é 10% do salário mínimo. Se for grau médio, é 20% do salário mínimo. Se for grau máximo, é 40% do salário mínimo. A própria legislação define, na última parte da NR15, é ela que define em que grau a insalubridade o trabalhador terá direito. Por exemplo, no risco biológico, em algumas situações, ele pode receber em grau máximo, como ele pode receber em grau médio. Então, a própria legislação, na hora que a gente vai entender as atividades que são desempenhadas pelo trabalhador e os riscos em que eles estão submetidos, é quando a gente vai definir em que enquadramento ele vai cair. E a gente sabe em que casos o EPI pode neutralizar o adicional de insalubridade ou eliminar? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque o empresário, ele deveria investir prioritariamente na proteção coletiva. Então, muitas vezes, o trabalhador está aqui exposto a riscos químicos. Então, se você coloca, por exemplo, Nivaldo, se você coloca normalmente um exaustor, ele vai diminuir as concentrações daquele agente químico naquele ambiente. Então, se você conseguir deixar que esse agente químico não fique tão concentrado, você, por exemplo, pode evitar a compra de um EPI. O EPI, sim, ele pode neutralizar a insalubridade. Por exemplo, o trabalhador está exposto a 90 decibéis de ruído. Na hora que eu entrego um protetor auricular, que normalmente tem 17 dB de atenuação, e esse trabalhador efetivamente for treinado e usar essa técnica, a insalubridade pode ser sim neutralizada pelo uso de EPI. Então, um trabalhador que está exposto à poeira, se ele usar um respirador com filtros adequados, ele pode também, essa insalubridade pode ser neutralizada também com o uso do trabalhador. Agora, é preciso deixar claro que o empresário deve contratar profissionais experientes, como engenheiros e técnicos de segurança, para que, prioritariamente, os riscos, as proteções coletivas sejam primeiro usadas para depois que a gente deve usar, em último caso, o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, você fala que é viável para o empresário investir em segurança do trabalho para evitar o pagamento do adicional. É muito viável. É muito importante que o empresário ele entenda a legislação. Esse tema insalubridade é um tema que envolve o trabalhador, envolve o empresário e envolve as entidades públicas, tá? E governamentais. Mas o empresário ele é fundamental nesse processo,
porque é ele que vai investir nas empresas. E muitas vezes ele se perde nesse processo porque ele é mal orientado. Ele não tem um suporte de profissionais que possam informá-lo de como deve ser a postura de um empresário em relação ao tema. Então, alguns empresários, eu já escutei de forma lamentável, que alguns empresários dizem, rapaz, eu prefiro pagar o adicional de salubridade do que investir na empresa, porque eu evito que o trabalhador entre com ação trabalhista contra mim. Não é verdade. O empresário deve investir em programas como LTCAT, como PPRA, executá-los, porque esse investimento vai deixar o ambiente dele mais limpo, mais saudável para o trabalhador não vai adoecer, em compensação, e por conta disso, já que o trabalhador não vai adoecer e não vai, ele não vai entrar com ação. Então, existe uma deturpação do tema em relação junto aos empresários. E isso é muito importante para que eles entendam que o dinheiro que ele vai investir é muito mais rentável do que o dinheiro que ele vai gastar pagando adicional de insalubridade. Até porque o trabalhador que recebe adicional de insalubridade, Nivaldo, não tenha dúvidas, depois de 10, 15 anos de trabalho, ele vai adoecer. E aí sim, o empresário pode sim receber uma ação. Por quê? Porque o trabalhador, o empregado dele, adoeceu dentro das dependências da empresa do empresário. E muito trabalhador acha que é vantagem receber o adicional de insalubridade. Mais outra heresia do tema. O trabalhador, ele entende que ele tem uma chance de ganhar uma renda a mais. Então, o trabalhador, ele só não entende que para ele ganhar essa renda a mais, ele está pagando pela saúde dele. A insalubridade no Brasil nada mais é do que uma compensação financeira prevista na legislação para fazer com que o trabalhador receba esse adicional em prol da saúde dele. Poucos países no mundo ainda adotam esse adicional de salubridade. Na verdade, a gente deveria investir na fiscalização, na prevenção. A gente não teria que estar discutindo adicional de salubridade. E o trabalhador, pela vontade de ter uma renda a mais, quem não quer ganhar 100, 200, 300 reais a mais, Nivaldo? Todo mundo quer. Porém, você deve ganhar esse adicional no seu salário, não pela insalubridade, mas pela melhora da produtividade e assim vai. Ok, estamos conversando com José Edmilson, engenheiro de segurança do trabalho e perito da Justiça do Trabalho, falando sobre insalubridade. Vamos ao intervalo e na volta iremos conversar sobre periculosidade, aqui no programa Segurança do Trabalho na TV, através do canal 39.1 da TV Câmara JP e no canal do YouTube em outros estados da TV Câmara JP. Siga nosso Instagram, @SST na TV. A Mesa da Câmara. A Mesa é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, sendo composta por um presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro, segundo e terceiro secretários, com mandato de 2 anos, admitindo-se a reeleição. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas.
Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. E o nosso convidado de hoje, como falamos no primeiro bloco, é o engenheiro de segurança do trabalho, José Edmilson, que falou sobre insalubridade. E agora vamos falar sobre periculosidade. Edmilson, o que é periculosidade? E quem tem direito a esse adicional de periculosidade? A periculosidade é um pouco diferente da insalubridade. Como a gente falou agora há pouco, a insalubridade do trabalhador vai adoecendo aos poucos ao longo dos anos, pela exposição e pelo nível que ele está exposto. A periculosidade é um pouco diferente. A periculosidade são eventos que podem acontecer em determinadas situações e que, se acontecer, o trabalhador pode morrer sumariamente ou ele pode ficar inválido. Quem é que tem direito a esse adicional de periculosidade? Trabalhadores que trabalham com inflamáveis, trabalhadores que trabalham com explosivos, energia elétrica, ou seja, trabalhadores que se tiverem expostos a esses riscos, se tiverem eventos, numa explosão, num problema de energia elétrica, ele pode sumariamente morrer. Então, algumas situações são perigosas. Além dessas três que eu comentei, existem as radiações ionizantes, alguns trabalhadores que trabalham com problema de violência, algumas inseguranças. Os bombeiros civis também têm direito ao adicional de periculosidade. E agora, a mais nova legislação é a do motoboy. A gente vê muito profissionais falando, aquele trabalhador que trabalha na construção civil, né? Trabalha numa altura, tal. Ali não é periculosidade, né? Para a gente tem que deixar bem frisado isso, porque os trabalhadores da construção civil pensam que só porque está num trabalho em altura é perigoso. Não tenha dúvidas que quando você trabalha no 20º andar, no 30º andar, quem trabalha numa torre acima de 50 metros, se aquele camarada cair, Nivaldo, ele vai morrer. Porém, a legislação prevista em relação à NR16, a periculosidade, ela é prevista na NR16. E na NR16 não há previsão de trabalho em altura. Existem algumas situações, como também na insalubridade, em que a situação é perigosa, porém não é previsto o pagamento de adicional de periculosidade. Então, voltando a falar, trabalhadores da construção civil que estão num prédio lá com 20 andares, infelizmente, para aquele trabalhador, existe aquela situação em que é realmente perigosa, porém ele não tem direito a adicional de periculosidade porque não há previsão legal na NR16. E, assim, qual a diferença em insalubridade e periculosidade? E, às vezes, o próprio trabalhador ele está trabalhando exposto aos dois riscos. Existem situações em que o trabalhador realmente está exposto à insalubridade e à periculosidade. Existem situações que ele tem direito aos dois adicionais. A legislação normalmente prevê o não pagamento do acúmulo. Tá? Não é possível o acúmulo. Apesar que algumas ações judiciais, alguns juízes já veem, mas a legislação não prevê isso. Então, normalmente, o trabalhador ele opta pela que ficar no seu melhor benefício. Por quê? Porque na NR16, a periculosidade, o trabalhador tem, diferentemente da insalubridade, que é grau mínimo, grau médio e grau máximo, na periculosidade ele tem direito a 30%, mas do salário base. Então, trabalhadores que têm rendimentos bem acima do salário mínimo, para ele é mais proveitoso receber o adicional de periculosidade do que a insalubridade. E o EPI, ele neutraliza a periculosidade? Diferentemente da insalubridade, na periculosidade o EPI não neutraliza, nem elimina. Você imagine se eu tiver de capacete, se eu tiver com todos os meus EPIs,
Se houver uma explosão no caminhão-tanque, Nivaldo, vai embora o trabalhador e os EPIs. Então, isso tem que deixar claro. Às vezes, a gente vê muito nos processos judiciais os advogados entrando com ações, dizendo que o trabalhador trabalhou sem EPI, com energia elétrica. Isso, para a aquisição do adicional, isso não faz diferença para a periculosidade. Isso vai fazer diferença na insalubridade, entendeu? Volto a falar, o trabalhador, o EPI, na periculosidade, ele só é válido no momento de um acidente, para fazer com que aquele acidente tenha o menor impacto no trabalhador. Porém, o que tem que deixar claro é, o EPI não evita o acidente. O que é que evita acidente na periculosidade? A criação de procedimentos, o treinamento do trabalhador, ele realmente está ciente de quais os riscos em que ele está. E naquela situação ali, ele realmente está com risco de morte. Tá? E o trabalhador tem que estar ciente. Então, se você pegar os trabalhadores que trabalham com eletricidade, por exemplo, da Energisa, eles têm uma cultura para não se acidentar, porque se realmente acontecer o evento, eles podem vir a falecer. Edmilson, para aquele trabalhador que está no ambiente insalubre e trabalha no ambiente periculoso, como é que ele, já que ele não recebe, como é que ele pode solicitar, como é que ele faz? Nivaldo, o trabalhador que tiver dúvidas sobre isso, ele tem vários acessos. O primeiro é criar denúncias, fazer denúncias junto ao Ministério do Trabalho e junto à Procuradoria do Trabalho, tá? O Ministério Público. Outra é o trabalhador normalmente tem um acesso ao seu sindicato. Então, aquela denúncia também pode acontecer dentro do sindicato, que ele está lá numa situação que ele julga que seja insalubre ou perigosa e que aquele patrão não vem fazendo o pagamento. Normalmente, em algumas empresas, dependendo da quantidade de empregados, existe a CIPA. E que muitas vezes a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o trabalhador às vezes também não participa. O trabalhador também tem acesso aos advogados. Os advogados, se acharem que aquele trabalhador tem direito, ele também pode entrar com ação. O trabalhador tem acesso a muito. Inclusive, um programa como esse serve de alerta, serve de debate, serve para que ele realmente entenda quais os direitos que ele tem. Mas o que não pode é o trabalhador ficar lá naquela situação, porque ele vai adoecer. A insalubridade é uma coisa terrível. Por quê? Porque, eu volto a dizer, é uma situação em que o empresário não deveria deixar, porque é uma situação em que a gente está em 2018 e isso é inconcebível. Então, o trabalhador tem que realmente levantar, debater por todos esses acessos para que o seu direito não venha a ser lesado. Edmilson, 40 anos das normas regulamentadoras. Está arcaico, precisa dar uma melhorada, ou está tudo bem? Qual a sua opinião como engenheiro de segurança do trabalho e como um trabalhador de uma forma geral? Bem, Nivaldo, eu tenho 41 anos, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa. E o trabalho também muda. Nesse período de 78 a 2018, várias atividades novas foram criadas. Vários riscos não tinham sido investigados em 78 e hoje existe. Existem situações em que o trabalhador, hoje, não há previsão legal na legislação, nem na NR15, nem na NR16. Então, a legislação, ela não é pouco arcaica, não, ela é muito arcaica. Então, assim, infelizmente, esse tema, ele não é priorizado no nosso Congresso Nacional e nem no nosso Senado. Pelo contrário, eu percebo os nossos deputados e senadores ainda muito longe desse assunto, muito longe, ainda num nível de conservadorismo muito forte. A gente sabe que a bancada é uma bancada ainda conservadora no Congresso, apesar de ter tido algumas mudanças nessa eleição. Eu acredito que, falo isso com tristeza, que esse tema, eu acredito que nós teremos ainda mais 4 anos de pouco debate em relação a isso.
falando em debate, como o empresário, como o trabalhador pode fazer para realmente, na prática, ter a prevenção de insalubridade e periculosidade. É importante deixar claro que a segurança do trabalho, ela não é feita só pelo empresário, ela não é feita só pelo trabalhador, ela não é feita pelos órgãos públicos. É a junção dos três. É preciso que a gente debata esse assunto, é preciso que o trabalhador tenha acesso e discuta, mas o empresário é o X desse assunto, é ele que tem que tomar a decisão. E o empresário ainda não entendeu que se ele investir, ele vai ganhar mais dinheiro, Nivaldo. Ele vai ganhar mais dinheiro e o trabalhador vai ficar mais saudável. Ok, conversamos com o José Edmilson, engenheiro de segurança do trabalho. Edmilson, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do programa. Fica aí suas considerações finais. E muito bom o tema, né? Muito polêmico. E vamos marcar outras vezes para que você retorne aqui para a gente conversar. Tem muito mais espaços confinados, tem muitos outros temas que a gente pode debater. Muito obrigado. Muito obrigado e agradeço e bola para frente, porque a segurança tem que acontecer lá no trabalho. Ok, muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser, com o programa Segurança do Trabalho na TV, aqui na sua TV Câmara JP e no canal do YouTube em outros estados, TV Câmara JP. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E até a próxima, fica com Deus.